Olá pessoal, bom, espero que todos estejam bem, se cuidando, seguros. Estamos aqui para mais um vídeo de comentários que, vamos dizer assim, deve fechar, né, o que era o conteúdo programado, o entendimento que eu esperava que vocês tivessem para gás ideal. Então, vamos lá, que agora deve ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que é onde, acho que juntando tudo, vai dar para a gente conseguir, nesses destaques de hoje, visualizar a potencialidade da física estatística e, na minha opinião, é quando as coisas começam a ficar bem bonitas para o aluno, porque começa a ser, vamos dizer assim, mais motivador, mais revelador. Então vamos lá, espero que cheios de animação para surpresas que os aguardam para o conteúdo de hoje. Lembrando que eu só faço destaques aqui, a gente está nessa situação remota, então claro que eu gostaria muito de estar presencialmente, discutindo tudo muito a fundo, tá? Mas que é necessário fazer destaques mais breves aqui e distribuir um material que tenha um indicativo de como são feitas as contas, as passagens, o que deve ser entendido de cada conta que é realizada e que não é a condição ideal, mas que ainda assim eu acredito que mesmo numa condição não ideal de restrição um pouco de tempo, tudo mais, eu acho que existe a oportunidade de todo mundo se envolver e aprender os conteúdos de maneira, não vou dizer razoável, mas aprender bem os conteúdos. Então vamos lá, vamos nessa expectativa, nessa esperança de que tudo esteja a caminho do bem e aprendendo bem, e tudo correndo muito bem. Vamos para a continuação 3 do assunto gás ideal clássico, que é onde a gente deve juntar tudo que a gente deve estar vendo aí nos últimos vídeos, todos os destaques e obtendo as equações que são do nosso interesse, que são equações que todo mundo já conhece, né? O gás ideal clássico é um sistema conhecido de todo mundo. Então, aqui, né, uma vez que a gente tem que o fator de Boltzmann, na prática é uma função contínua para esse caso, né? O que eu quero dizer é que quando a gente faz aquela comparação, que é onde eu coloquei aquele exemplo da formiguinha, né? A gente caminhando, a hora que a gente vai caminhar, contar o número de passos para andar um quarteirão, por exemplo, para a gente, o nosso movimento de passos é um movimento discreto, mas se a gente comparar o nosso passo ao passo de uma formiga atravessando um quarteirão, os passos da formiga são tão próximos que fazem com que a gente enxergue aquele movimento como um movimento contínuo. Quando a gente pensa em termos de física, né? Se a gente for estar pensando na energia de translação das partículas no gás ideal clássico, o que a gente vai acabar tendo é que a temperatura ambiente, por exemplo, a gente vai ter que Kt, ele é muito maior, né, do que o que seria a energia de um nível quântico, tal. Então isso faz com que a gente acabe tendo uma interpretação em que os somatórios, né, as nossas definições, as fórmulas que a gente usa, devem ser adotados na forma de integral. Então, aqui é que entra aquela coisa da densidade de probabilidade. Então, como a gente está tentando transformar nossos somatórios em integrais,
A gente vai ter que, aqui como a gente vai estar trabalhando em variáveis do espaço e variáveis de momento, né? Então a gente vai ter que transformar esse somatório em duas integrais. Ou seja, se eu considerar aqui explicitando o D3R seria dx, dy, dz, d3p, dpx, dpy, dpz, representando os elementos de volume no espaço de coordenada de posição e de momento linear da partícula. Aqui, como eu já mencionei, né, na aula do dia 27, na aula 27 do dia 30 de junho, a gente falou que a gente precisava considerar a constante de Planck quando a gente estava calculando o nosso elemento de integração. Então, a gente precisava levar em consideração o princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza, e assim essa é entendida como a segunda correção que deve ser introduzida para o gás ideal clássico, ou seja, uma correção da mecânica quântica na estatística clássica. A primeira, lembrando, foi aquela questão da distinguibilidade e indistinguibilidade, e que fazia a gente colocar uma divisão por n fatorial. Então, se a gente for fazer essa brincadeira, né, a gente vai ter que fazer essa integral no lugar do que seria o esperado para um ômega no somatório, né? A gente vai colocar esse detal. Aqui, gente, é um comentário que está em azul, mas pode estar aparecendo em vermelho no vídeo, por razões que eu desconheço. Aparentemente, alguns alunos gostam de colocar o elemento de integração, né, no final da expressão. E o livro que a gente está usando, ele coloca no começo. Então, aqui eu só saliento que é a mesma coisa, que não precisam se preocupar, que é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, só isso. Então, aqui a gente tem a energia individual de uma partícula. Aqui a gente está escrevendo a função de partição para uma partícula, por isso que a gente está usando esse Z minúsculo aqui. E a hora que a gente substituir essa energia aqui, né, a gente vai acabar separando esses termos aqui em relação ao que é dependente dos momentos e o que é dependente da posição. Bom, vamos tratar inicialmente a parte da translação. Aqui eu não estou explicitando, né, as contas. Tem um conjunto que a gente já fez várias vezes, né? Desde lá de Física Matemática 1, a gente aprendeu lá a resolver integral gaussiana. Aqui o que a gente vai estar fazendo é basicamente resolver uma integral gaussiana para esse termo de dpx, termo de dpy e termos de dpz. E aí a gente vai chegar em cada uma delas como sendo 2π mkbt elevado a meio. Então, a hora que a gente pega esses caras, vai dar os 3 meios ali. Façam essas contas e se alguém tiver algum problema com conta, eu fiz todas aqui, mas é humanamente impossível digitar tudo isso num PDF. Então, eu espero a compreensão de vocês e, pelo que eu conheço do curso de Física Matemática, da disciplina de Física Matemática, eu acredito que todos estão aptos a realizar essas contas sem grandes problemas. Ainda assim, eu fico à disposição. Então, ao efetuar essas integrais, o que a gente vai acabar obtendo é essa função de partição de uma partícula relativa à translação, essa expressão 7. E aqui, né, como a gente não tem uma fórmula, vamos dizer assim, uma expressão para o potencial, o que a gente vai fazer é avaliar qual que é
o potencial a que a nossa partícula está sujeita. E aqui vale a pena lembrar que a nossa partícula ela está confinada dentro de uma caixa de volume V, onde lá, acho que no primeiro conteúdo de gás ideal clássico, a gente definiu esse V como Lx, Ly, Lz. Então, uma das coisas que a gente tem é que a partícula está dentro da caixa. Então, a gente pode dizer que como ela não sofre interação, não está sujeita a um campo externo, nem nada disso, a gente pode dizer que lá dentro da caixa o meu potencial é zero. Todavia, eu não quero nenhuma partícula fora da caixa, porque eu tenho uma parede que limita a minha partícula. Então, fora da caixa, o meu potencial ele é infinito. O que isso significa? Que a minha partícula ela não consegue atravessar a parede da caixa. E, por consequência, a gente acaba chegando, né, que esse termo, então, por essas relações de zero e infinito, vai acabar gerando os valores 1 e 0. Então, na hora que a gente estiver fazendo a integração da equação 8, aqui na equação 8, que a gente está integrando no fundo, né, esse exponencial de menos beta μr, isso aqui vai ser substituído por 1. E a integração em dr deve ser o próprio volume da caixa onde ela está confinada, né? Então, a gente pode colocar que essa contribuição da função de partição relativa ao potencial, ela vai ser igual a V, o que nos dá a função de partição da partícula dada pela expressão 10, que é essa que está aqui na tela. Bom, a gente já tem a função de partição e a gente sempre fala, mas quando a gente tem a função de partição, a gente consegue saber tudo a respeito do sistema. Esse é mais ou menos o discurso de todo mundo que passou pelo curso de Física e Estatística ou que muita gente já deve ter ouvido eu falar ao longo do curso de Física e Estatística. Então, vamos aplicar essa brincadeira, vamos ver qual que é a termodinâmica do gás ideal clássico. Bom, quando a gente vai falar de obter essa questão da termodinâmica, a gente vai querer empregar a função de partição do meu sistema, não só de uma única partícula do meu sistema. Mas pela equação 11 que a gente obteve previamente, a gente sabe que a função de partição corrigida ela vai ser dada por 1 sobre n fatorial da função de partição da partícula elevado a n, com esse z, né, dado por essa expressão, os 10, aqui que a gente acabou de obter. E a gente lembra que no ensemble canônico, o que estabelece a conexão entre a física estatística e a termodinâmica é a energia livre de Helmholtz. Então, a gente vai aplicar a definição de energia livre de Helmholtz em relação à função de partição. Então, aqui, né, o que a gente vai acabar fazendo é empregar a aproximação de Stirling, né, porque eu estou colocando um logaritmo de n fatorial, então é difícil calcular o fatorial de um número muitíssimo grande, então por isso a gente vai acabar usando a aproximação de Stirling. Eu estou falando que estou usando a aproximação de Stirling porque a gente está usando a forma mais reduzida dela, né, ln de n é igual a n, ln de n menos n. Estou até descartando um dos termos que a gente acabou vendo, aquele termo de raiz quadrada e tudo mais. O termo de π, né? E aí, a hora que a gente faz essa brincadeira, né, algumas passagens, a partir de algumas passagens matemáticas, né, a gente vai
aqui ainda no Z, né, a gente substituiu a equação 11 aqui no lugar do ln de Z. E aqui, só para chamar a atenção de vocês, esse E que aparece aí é o próprio número neperiano, né? Que ele aparece aí simplesmente para a gente conseguir deixar as coisas em função de ln aqui e seguir com os cálculos. Essa equação que está aqui, a equação 14, é uma equação que, se eu não me engano, está apresentada no livro. Eu decidi colocar uma passagem intermediária aqui, né, com a inversão, para evidenciar. Muita gente reclama do sinal de menos, o n ter saído em evidência, a substituição do ln de z dado pela equação 10, então deixei uma passagenzinha intermediária aqui, que antes de juntar de agrupar esses LNs aqui, né? E assim, o que a gente acaba obtendo é a expressão 16, que é a expressão para energia livre de Helmholtz. Opa, obtive a energia livre de Helmholtz. Aí, para quem lembra lá do curso de termodinâmica, tendo feito comigo ou não, vai lembrar que, a hora que eu tenho energia livre de Helmholtz, eu posso usar um universo de relações que a gente tem lá, quando a gente estudou potenciais termodinâmicos e das relações de Maxwell, que nos permitem calcular vários parâmetros termodinâmicos, né? Várias variáveis termodinâmicas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem interesse em obter para o gás ideal, por exemplo, é qual deve ser a pressão. A pressão ela vai ser menos a derivada parcial da energia livre de Helmholtz pelo volume e a temperatura constante, e aí a gente começa a obter como resposta uma equação de estado que é conhecida nossa. P é igual a N kBt dividido por V, que a gente obtém lá na termodinâmica, de maneira empírica, como PV é igual a RT. Né? Então, aqui perceba que, com esse desenvolvimento da física estatística, a gente está conseguindo recuperar as equações da termodinâmica. E, só para adiantar para vocês, a física estatística vai ser um negócio tão fantástico, tão brilhante, na minha opinião. Eu já falei, eu sou entusiasta, adoro a física estatística, eu acho uma das áreas mais bonitas, tanto é que decidi por ela na pesquisa, que a gente vai chegar no que é o condensado de Bose e Einstein, que o Bose e o Einstein vão fazer seus estudos e tudo mais, e vão chegar a falar, existe um outro estado da matéria, que a gente está chamando de condensado de Bose e Einstein, que a gente consegue identificar aqui através da nossa avaliação analítica dos nossos modelos, os do Ensemble e tudo mais, tal, e que não era conhecido experimentalmente, a gente não tinha visualizado isso nem nada, e aí, anos depois, acho que 90 anos depois, alguma coisa assim, experimentalmente as pessoas conseguem comprovar a existência do condensado de Bose e Einstein, que para mim parece ser a confirmação de que funciona extremamente bem, tipo, a gente teoricamente consegue obter coisas que direciona o caminho experimental, que é o que, para mim, vamos dizer assim, dá aquele contrapeso de que a física estatística é uma coisa coxambrada, né? Você obtém a resposta do que você já sabe a resposta, no caso do condensado de Bose e Einstein. Não é assim que a brincadeira ocorre. Então, é só mais uma provocação também, uma provinha, vamos dizer assim, do que vai ser a Física Estatística 2, que aí é aplicado mesmo, a gente começa a estudar os sistemas tal, e
Para mim é muito empolgante. Bom, vamos lá. A gente ainda pode conseguir obter outras grandezas de interesse, né? Daqui eu vou destacar, a gente pode obter então o potencial químico, né? Então, se a gente pegar e partir dessa expressão aqui, potencial químico igual derivada da energia livre de Helmholtz pelo número de partículas em relação a T e P, desculpa aqui, né? Teve um errinho aqui. Então, o que a gente faz é simplesmente partir da expressão 14, aplicar essa derivada e então a gente consegue obter a equação 20, que é a resposta, né? Esse valor aqui não é tão conhecido lá da termodinâmica, mas está aqui. Um valor que é conhecido da termodinâmica é a energia média, né? Energia média do gás ideal, e que aí a gente pode obter pela energia média, né? Sendo igual a menos derivada de ln da função de partição em relação a beta para V e n constante, que vai dar para a gente a energia média conhecida, né, 3 meios de n kBt, e que se a gente pegar e falar assim, bom, tudo bem, mas significa então que cada partícula está contribuindo com 3 meios de kBt. É verdade. Mas e se eu usar a definição, eu consigo recuperar esse resultado aí, esse n aqui, vamos dizer assim, desaparece? Sim, desaparece. É o que a gente vê na equação 23, que é esse aqui, o teorema da equipartição da mecânica estatística. Vamos ler o enunciado dele. Diretamente na íntegra extraído da primeira referência. Num sistema em equilíbrio, a temperatura constante, cada variável coordenada ou momento generalizado que ocorre eleva ao quadrado na expressão da energia de um microestado, ou seja, na expressão do Hamiltoniano do sistema, contribui kBt sobre 2 para a energia média do sistema. Então, a gente nota aqui que esse teorema ele vai acabar se aplicando ainda em outros graus de liberdade, como translacional, rotacional. Uma das outras fórmulas também que é de interesse a gente buscar é o calor específico, a capacidade calorífica a volume constante, né? Então, capacidade calorífica a volume constante é como que o meu sistema reage quando eu dou calor para ele, e essa é uma relação que lá da termodinâmica, né, que está tudo direto, né? Bom, não tem muito que calcular aqui, essa derivada aqui é só ST, né? Ele vai resultar no que ficou conhecido como lei de Dulong-Petit, né? CV igual a 3 meios de R, aqui que a gente obteve, 3 meios de NKB. E ainda a gente pode obter a entropia do sistema, calculando, né, a menos derivada parcial da energia livre de Helmholtz pela temperatura em relação a V, já replicando de novo os procedimentos que já foram adotados, ou seja, aplicar aproximação de Stirling, derivar e tudo mais, obtendo o que é a equação 26. Vamos só ler mais um texto extraído direto aqui, né? Então, a capacidade calorífica e a entropia do gás não tendem para zero quando T tende a zero, o que está em desacordo com a terceira lei da termodinâmica. Isso deve-se que, quando T tende a zero, as partículas tendem a acumular-se nos estados de mais baixas energias, o que viola a nossa definição de regime clássico. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que essas fórmulas que a gente obteve, elas valem para o gás ideal clássico, ou seja,
para o meu gás quando ele está numa condição de não ter que as interações entre as partículas sejam desprezáveis e tudo mais. Quando eu entro numa temperatura muitíssimo baixa, aí eu estou fora do meu regime clássico, então aí as fórmulas não estão valendo porque eu não estou dentro do regime de validade delas. Então, como que a gente vai saber se a gente está no regime de validade? E aí entra a ideia de por que a gente olhou para o número de ocupação médio. Então, se eu tiver um número de ocupação médio muitíssimo baixo, ou seja, muito menor que 1, para qualquer estado que eu esteja falando, significa que eu estou atendendo à validade do meu regime clássico. Então, se a gente recordar a definição do número de ocupação médio, ele está aqui apresentado na equação 28. Naquela situação, a gente tinha a função de partição para o sistema com uma partícula. Então, agora a gente já tem esse valor, então a gente já pode substituir ele na expressão, de forma que a gente acaba tendo que a condição que eu preciso, está aqui na relação 31, né, é que N dividido por V, que vai multiplicar, né, H ao quadrado sobre 2πmkt, tudo isso elevado a 3 meios, esse valor aqui precisa ser muito menor que 1, a fim de a gente estar numa condição onde o regime clássico é válido. Como eu falei, né, vai ser alvo da disciplina de Física e Estatística 2. Quando eu vou para temperaturas muito baixas, eu vou começar a ter uma evidência dos meus efeitos quânticos no sistema e isso vai permitir a gente obter, né, as estatísticas quânticas, as funções de partição para os gases quânticos, e então levar eles para o regime de validade clássico e mostrar que as expressões que a gente consegue na mecânica quântica, eles estão em acordo quando a gente está num regime clássico e por aí vai. Então, eu evidencio novamente a questão do número de ocupação médio, da importância de você ter um número de ocupação médio. Então, fechando aqui, a gente tem, por observação da equação 31, que para baixas concentrações, ou seja, N dividido por V, ou seja, um sistema muito diluído, a gente está dentro do regime de validade clássico, assim como a situação de altas temperaturas, né? Aí também vale. Que é o que eu falei para vocês, que em temperatura ambiente a gente está falando de uma alta temperatura se a gente estiver comparando com as temperaturas que a gente está para os gases quânticos, né? E, por fim, os gases tradicionais nas condições normais de temperatura e densidade satisfazem essa equação. Vocês devem ter feito experimentos, né, no laboratório de termodinâmica para verificar isso. E que as propriedades termodinâmicas podem ser estudadas recorrendo à estatística de Maxwell-Boltzmann. Bom, então, é isso. Eu fico à disposição de todo mundo. Esse deve ser o último conteúdo em vídeo para a disciplina de Física Estatística 1. Eu, particularmente, sei que muitos gostariam de ter aula de forma presencial, mas, infelizmente, essa pandemia foi algo que aconteceu e, da forma como aconteceu, nos levou a essa condição. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. É sempre mais trabalhoso dessa maneira, né? Para funcionar dessa maneira remota, exige um envolvimento muito grande de vocês, além de um tempo muito alto com esse material e
com os recursos e tudo mais. Então, é algo que eu estou entendendo que é um esforço de ambos nesse caminho. Eu sempre estive disposto a pagar o preço. Acho que as nossas reuniões de março e de abril devem ter demonstrado isso. Então, eu espero que todos tenham gostado. Eu fico à disposição de vocês e claro, física e estatística não é algo que termina aqui. A gente ainda vai ter o curso de Física e Estatística 2. Física e Estatística, para muitos, não vai terminar na graduação. A gente vê Física e Estatística dependendo da pós-graduação que a gente vai seguir, mas vê-se Física e Estatística num nível, acho que mais agradável, mais prazeroso e tudo mais, mas a gente não se livra dela. Para aqueles que querem se livrar e para aqueles que são apaixonados por ela, como eu, a gente sempre tem a oportunidade de estar junto dela. Então, o que eu posso fazer nesse momento é esperar que vocês tenham gostado, me colocar à disposição e, quem sabe, se quando a situação melhorar, eu sei que vocês estão no último ano, mas quem quiser assistir às aulas como ouvinte ou participar de algum curso, ainda que você de alguma disciplina em algum outro curso, ainda que vocês estejam em outra universidade fazendo mestrado, já que é bacharelado, né, todo mundo aqui, possa assistir ainda como ouvinte e tudo mais, ou mesmo quem quiser bater papo lá na minha sala ou via Google Meet, eu estou sempre disposto a discutir física e estatística, porque sou um apaixonado. Espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu. Espero que todos estejam bem. Espero poder ver vocês em breve e encerro por aqui, me colocando à disposição. Então, tchau, tchau. Tudo de bom para todo mundo. Que tenha sido, a minha esperança, um bom curso para vocês. Tchau, tchau.